Gente, a física quântica, ela vem para desafiar o nosso senso comum, tá? Porque ela é uma teoria muito contraintuitiva. Então, até os físicos se encalacraram muito, né, na física quântica. Vários deles que foram físicos cruciais, importantíssimos, ganhadores de prêmio Nobel na formulação da teoria, eles mesmos criticaram a teoria em algum momento, porque é uma teoria muito contraintuitiva. Mas ela é contraintuitiva por quê? Porque nós estamos lá parados, estagnados no paradigma clássico cartesiano do século XIX. Então, nessa visão, nesse paradigma, nessa paisagem mental, a física quântica não faz sentido, a física quântica se torna paradoxal, mas o problema não é a teoria quântica, o problema é o paradigma que nós estamos, de onde nós estamos olhando, né? Porque isso é uma coisa que a gente não para perceber, né? Eu tô tendo esse olhar, isso é muito natural, né? Mas onde a minha mente está, né? Em que lugar sutil a minha mente está quando eu estou olhando dessa forma? A gente não para perceber isso, porque isso é muito natural, isso é muito automático. Eu tenho esse sino de meditação aqui, né? Então, se eu perguntar para vocês, esse objeto, ele está parado ou ele está em movimento? Vocês vão dizer, ele está parado, porque a gente pega de modo automático nós mesmos como referenciais. Mas para eu responder se esse sino está parado ou está em movimento, a rigor, eu tenho que dizer o referencial, porque em relação a mim, ele está parado, se eu tomar eu mesma como referencial. Mas em relação ao Sol, ele está em movimento, porque a Terra está girando em torno do Sol e nós estamos sobre o planeta Terra e o sino está sobre o planeta Terra, então em relação ao Sol ele está em movimento. Em relação a um carro que está se movimentando na rua, nós podemos dizer que, do mesmo modo que o carro está em movimento em relação ao sino, eu também posso dizer que o sino está em movimento em relação ao carro que está andando na rua, tá? Por que eu estou explicando isso? Para mostrar para vocês como que a nossa mente, ela omite, generaliza e, como é que é a palavra? Distorce. Essa é a palavra, tá? Então isso é resultado de estudos, tá? A nossa mente, ela distorce, omite e generaliza. Então lembrem-se disso. Então, da mesma forma, quando eu pergunto, esse objeto está em movimento ou está parado, eu estou omitindo, né? Eu estou pegando, assim, o que o senso comum diz, né? O senso comum diz que ele está parado. E é por isso, nesse sentido, que a física quântica, ela é contraintuitiva, porque ela vai exigir que nós olhemos o universo de um outro referencial, que não é esse referencial que nós estamos habituados pela física clássica cartesiana, que acha que o mundo é matéria, né? Então, por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: como que a gente sente a vida, né? Já viu o adolescente na hora da briga com os pais, eles falam assim, eu não pedi para nascer, não é assim? Né? Quando a gente era adolescente, talvez a gente já tenha falado isso também. Por quê? Porque a gente acha que o mundo é uma coisa, né, que está aqui, é um balaio, assim, uma coisa que a gente de repente caiu dentro, né? De repente nós nos descobrimos aqui dentro desse mundo e as coisas simplesmente acontecem com a gente, né? Essa é a sensação mais intuitiva, é a sensação que vem
do paradigma clássico cartesiano, né? Que existe um mundo separado, independente do observador, e as coisas simplesmente acontecem. Então eu nasci em tal lugar, eu passei por tais experiências, e até hoje a minha vida segue desse modo. E sei lá, algumas pessoas têm sorte, outras têm azar. Normalmente a gente vai achar que nós não somos as mais sortudas, né? E isso é uma maneira de compreender a vida. Mas a física quântica, ela é muito clara quando ela diz que o universo é um processo de relação. Então, o nosso senso comum, ele não mostra pra gente que isso é a maneira, essa vida que nós descrevemos, que eu descrevi aqui, é um processo de relação, é a maneira como eu estou me relacionando com o que está acontecendo, tá? Então, isso é uma mudança muito radical, que tem que ser realmente contemplada inúmeras vezes, né? Porque nós temos esse condicionamento lá na nossa mentezinha, que omite, distorce e generaliza. Nós temos esse condicionamento de ver as coisas como separadas de nós. Outro condicionamento que é projetar a nossa atenção sempre para fora. A nossa atenção ela não vai vir naturalmente para a nossa consciência corporal, para observar os nossos pensamentos. A nossa atenção só vai virar nessa direção quando nós dirigirmos a mente e a colocarmos nessa direção, porque o nosso condicionamento tá sempre voltado para as situações externas, para o que está acontecendo externamente. E aí nem passa pela nossa cabeça que existe essa coemergência, digamos assim, é uma palavra que o Lama Santen usa, entre o mundo interno e o mundo externo. Mas aí a física quântica mostra: o universo é um processo de relação. E da onde vem, como que eu me relaciono com uma coisa? De acordo com o meu mundo interno, com as minhas emoções. Olha os fogos aí de novo. Gente, eu tenho que descobrir o que eu falo que dispara esses fogos. É muito interessante. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Acho que aparece, né? Então, o mundo interno, o que é o mundo interno? É o nosso conjunto de crenças, de conceitos, de condicionamentos, de marcas kármicas, né? Então, eu estou o tempo inteiro me relacionando com o mundo desse modo. E nem percebo, tá? E nem percebo. Então, eu até coloquei nos stories ontem, uma frase que eu gosto muito, né, do Steve Covey, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo o meu destino, tá? Por quê? Porque esse espaço é a minha liberdade de como eu vou me relacionar com aquilo. Só que a gente nem percebe esse espaço. Esse espaço nem existe na maioria das vezes. Ele existe, mas é como se a gente mata ele, porque a coisa acontece e a gente já responde tão rápido, porque a gente responde no automático, a gente responde no impulso. Não é assim com vocês? Deve ser, comigo é, todo mundo que eu já conheci até hoje é. Daí nós vamos aumentando esse espaço conforme nós vamos meditando, aprendendo a olhar o mundo interno, aprendendo a dirigir a própria mente e não ser arrastado por ela, como acontece na maioria das vezes, né? E a física quântica, ela vai mostrar que o universo é energia que vibra, né? Não existe matéria. Então a gente acha isso, que a gente está na vida de modo totalmente passivo. E é o oposto, gente, é o oposto. Então, se
acreditarmos que nós estamos na vida de modo passivo, nós vamos cair no vitimismo, que é a coisa mais dissipadora de energia que tem. Tá? Por isso que eu já estava pulando para esse ponto da energia, porque uma coisa linka com a outra, né? A vida, o mundo, a matéria, na verdade é a energia que vibra. Então, nós temos que evitar os dissipadores de energia, né? Que, como o próprio nome diz, são comportamentos que vão simplesmente fazer a gente perder energia e não vai levar a gente a lugar nenhum dos lugares que a gente realmente quer chegar, que é a felicidade, que é a liberdade, que é o bem-estar, que é a realização dos nossos anseios, né? Então, o vitimismo é um dissipador de energia terrível, terrível, tá? O controle, a necessidade de querer controlar as coisas, a rejeição às situações, né? Essa rejeição que vem do que a gente acha, de como a gente acha que o mundo deveria ser, que a nossa vida deveria ser e de como o mundo realmente se apresenta, como a nossa vida realmente se apresenta. Então, essa rejeição, ela chega a nos levar à depressão, porque o que é a depressão? É não ver saída, né? Então, eu acho que as coisas deveriam ser de um jeito, mas aí, de repente, a vida me mostra, me entrega as coisas de um outro jeito.